No vídeo de hoje eu vou te passar minha estratégia baseada em liquidez institucional, onde eu espero apenas 2 horas por dia. Você não precisa mais do que isso para você fazer as suas operações. Ou 2 horas na sessão de Londres ou 2 horas na sessão de Nova York, porque são as duas sessões que mais movimenta o preço, mais tem volume, mais tem volatilidade, e é isso que eu espero para poder fazer as minhas entradas. Então apenas com 2 horas por dia você pode sim ser lucrativo no mercado financeiro, no mercado do Forex. Essa estratégia ela é basicamente 85% em cima desses horários operativos. Por quê? Porque dentro desses horários operativos existe um algoritmo bancário onde ele recebe e envia todas as ordens, todas as operações, e nesse momento é que ele vai fazer manipulações e depois ele vai distribuir todo esse preço, aonde eu espero confirmações para poder fazer todas as minhas entradas. Esses horários eu vou te passar aqui agora. Esses horários são na London Q Zone e New York Q Zone. O que significa isso? Nas 2 primeiras horas de cada abertura. Então existe horário específico aonde esse algoritmo trabalha. Esse algoritmo trabalha na seção de Londres. Qual é esse horário operativo? Para a gente que está aqui no Brasil, esse horário é entre 5 às 7 da manhã. Esse é o horário aonde o algoritmo ele trabalha. Então vamos colocar aqui entre 5 da manhã às 7 da manhã, aonde eu espero que dentro desse horário específico ocorra essa manipulação que eu espero em cima de topos ou em cima de fundos para eu poder buscar a minha confirmação para poder fazer as minhas entradas. Logo, na sessão de Nova York também, o que eu espero? Sessão de Nova York é dentro de 10 horas às 12h30 horário do Brasil. Porém, o que eu recomendo para vocês? Vocês virem aqui embaixo no horário UTC e você procurar UTC-5, que é o horário de Nova York. Nesse horário de Nova York vai ser diferente. O horário vai ser de Nova York entre 8 da manhã às 10h30 da manhã, sessão de Nova York. Também na sessão de Londres vai ser entre 3 da manhã às 5 da manhã, ok? Então você pode usar os dois horários. Eu particularmente gosto de usar UTC-5, aonde eu pego esse horário operativo entre 3 às 5 da manhã, horário de Nova York, e de 8 às 10h30 da manhã. Porque apenas esses dois horários que são as aberturas de Londres e de Nova York. Porque dentro desses horários, isso não é coisa da minha cabeça. Você pode fazer backtest, você pode fazer absolutamente da forma que você quiser para você ver que realmente isso funciona. Existe um algoritmo bancário onde ele espera todas essas aberturas, todos esses horários, ele faz manipulações, ele faz toda a movimentação aonde ele engana e toma todos os stop loss dos traders que estão posicionados tanto em topo quanto em fundo. E isso eu vou te mostrar aqui exatamente agora. Junto com esses horários operativos, eu tenho um padrão específico. Esse padrão aonde eu espero que ele se forme e dentro dessas duas sessões ele vai fazer o movimento que eu espero, que é um movimento de manipulação. Para você que não entende sobre o mercado ele tem 3 fases. Ele tem a acumulação, ele tem a manipulação e depois ele tem a distribuição. Esse padrão se chama padrão AMD. Porém, muitas pessoas usam esse padrão de forma errada. Muitas pessoas usam esse padrão operando em horário que não tem volatilidade, horário que o mercado está muito lento, horário que o mercado apenas está acumulando, e aí é onde ele colocam todas as suas ordens, e quando bate esse horário específico, que é o horário do algoritmo bancário, ele vem e toma todas as posições. Esse padrão que eu te falo, você vai ver aqui agora na tela, que é esse padrão é um padrão aonde eu busco fazer vendas e esse padrão é onde eu busco fazer compras. Como que funciona esse padrão? Nada mais é aonde você vai ver um topo e um fundo, um máximo passado ou um mínimo passado, aonde ele tem que ser tomado dentro desse horário do algoritmo. E como vai funcionar esse horário operativo? Como vai funcionar essa tomada de liquidez? Sempre quando estiver chegando entre 3 às 5 da manhã, todos os topos e todos os fundos que estão evidentes, os fundos que o mínimo passado esperando uma liquidação. O que significa isso? Para você que não sabe, todo topo e todo fundo
existe liquidez. Não tem nenhuma outra opção da gente colocar as nossas ordens, tanto compradoras como vendedoras, em um outro lugar a não ser um topo e um fundo. Porém, esse mercado ele é manipulado. Então, eu tenho a primeira fase, que é o seguinte: dentro desse movimento de venda, eu vou ter uma acumulação. Então, todo esse movimento entre esse topo, dentro desse topo, eu vou ter uma acumulação. E quando der esse horário do algoritmo, eu vou esperar essa manipulação, e depois que ele manipular todo esse topo, aonde as pessoas estão vendidas, para você que opera suporte, resistência, linhas de tendência, isso nada mais é do que liquidez. Então, aonde o preço vai vir depois dessa acumulação, manipular, tirando todas essas pessoas que estão nesse ponto aqui, é onde eu vou esperar confirmações para depois eu fazer a minha venda. Então, o primeiro ponto aqui é a acumulação. Então, o número 1 é a acumulação do mercado, aonde dentro desse movimento, depois dessa impulsão, ele vai fazer uma acumulação e depois ele vai vir para poder fazer essa manipulação. Segundo ponto é literalmente essa manipulação do mercado. Então, quando esse preço fazer toda essa manipulação, tomando esses topos após essa acumulação, para você que não entende, eu tenho uma acumulação aqui, aonde todo mundo está comprando aqui e todo mundo está vendendo aqui, o preço ele vai manipular, tirando todas essas ordens vendedoras e depois vai vir distribuindo, tirando todas essas ordens compradoras. E isso que o algoritmo interbancário faz, ele está aqui apenas para poder tomar toda a liquidez e depois fazer uma distribuição. Terceiro passo é, dentro dessa manipulação, eu vou esperar um movimento de venda para eu poder efetuar uma confirmação. Então, esse terceiro ponto dessa estratégia é uma confirmação, aonde dentro dessa acumulação eu vou esperar um padrão de vendas, aonde eu vou fazer a minha operação vendedora para buscar os próximos fundos de tomada de liquidez. A mesma coisa dentro de uma operação compradora. Eu vou ter exatamente, deixa eu tirar isso aqui para você entender. Eu vou ter exatamente esse padrão, porém um padrão oposto, ao contrário, aonde eu vou ter uma impulsão muito grande, depois dessa impulsão eu vou ter uma acumulação e aonde eu vou esperar o preço tomar toda essa liquidez desse fundo, aonde muitas pessoas estão compradas, ele vai fazer essa manipulação e depois dessa manipulação ele vai fazer todo esse movimento ao contrário, tirando as pessoas na parte superior. Então eu tenho aqui uma acumulação. Depois dessa acumulação, o algoritmo, dentro desse horário, eu preciso que dentre 3 e 5 da manhã, sessão de Londres, ou dentre 8 a 10 e meia da manhã, que faça toda essa manipulação. Se eu tiver uma manipulação antes desse horário ou depois desse horário, eu não faço nenhuma operação. Por quê? Porque você vai ver aqui no gráfico, eu te mostrando aqui agora, como que o algoritmo bancário ele faz um movimento muito forte dentro desses horários específicos. E é apenas isso que a gente precisa para poder fazer as nossas operações lucrativas. Então, primeiro ponto, eu preciso de quê? Eu preciso de uma acumulação, que vai ser o número 1, onde o preço vai acumular. Depois, dentro do horário específico do algoritmo, aonde vai ter toda essa manipulação, e dentro dessa manipulação eu vou ter uma confirmação para eu poder fazer a minha entrada compradora, ok? Então, esse é o movimento que eu busco todos os dias dentro do mercado, principalmente dentro do Euro-USD, que é o par de moeda que é onde tem mais volatilidade, é o par de moeda do Forex que é mais operado. Então, isso que eu espero. Esses topos e fundos eu faço alguns tipos de marcações que eu vou trazer nos próximos vídeos para vocês, que é a marcação de um dia, que é a marcação de 4 horas e principalmente marcações de 1 hora. Mas no próximo vídeo eu trago isso para vocês entenderem melhor. Então vamos lá para a entrada que eu peguei e eu vou te mostrar passo a passo como que foi essa operação. Então vamos lá.
Aqui eu tinha um topo evidente, então eu tinha esse topo aqui próximo ao meu horário operativo. Como você pode ver aqui, ó, são 6 horas da manhã, então esse topo é o topo que antes, tá, da minha abertura de Nova York. No caso, eu fiz essa operação na abertura de Nova York, aonde o preço ele deixou toda essa liquidez na parte de cima. Então, aonde você vê um topo, existe liquidez. O preço ele gera um topo ou gera um fundo para ter liquidez, aonde as pessoas vão entrar vendidas nesse ponto e aonde depois ele vai vir para poder fazer essa manipulação e tirar todas essas pessoas. Então, prestem atenção nesse movimento que eu estou mostrando para vocês. Então, nesse topo eu efetuaria vendas e apenas nesse fundo aqui eu efetuaria compras. Por quê? Porque esse fundo aqui também ele tem a liquidez, aonde tem mais liquidez nesse momento. Por que que eu não coloco nenhum fundo próximo a esse movimento aqui? Deixa eu colocar aqui que vai ficar melhor para vocês. Próximo a isso aqui. Por quê? Porque isso aqui nada mais é do que uma trend line, uma linha de tendência. E linha de tendência nada mais é do que gerando liquidez para depois o preço vir e manipular isso. Então eu tenho toda essa liquidez, onde o preço depois ele pode vir aqui e fazer essa manipulação buscando esses fundos. Então, linha de tendência, suporte e resistência, eu não faço operações desse tipo. Eu espero o algoritmo fazer essa tomada de liquidez e depois o preço distribuir. Como vocês podem ver, olha só que interessante isso aqui, ó. Aqui eu tinha uma liquidez. O preço veio aqui, ó, tomou essa liquidez nesse ponto aqui. Olha que interessante. Eu tive essa tomada de liquidez e depois o preço subiu. Aqui eu também tinha toda essa liquidez nesse topo. Eu tive essa tomada aqui de liquidez, essa manipulação e depois o preço caiu. Depois foi gerada toda essa liquidez aqui embaixo, aonde eu tive uma outra acumulação e o preço subiu. Aqui em cima da mesma coisa, outro topo, aonde eu tinha liquidez, o preço veio, manipulou aqui e depois caiu. E assim que trabalha o mercado dentro desses horários específicos, dentro de manipulação e dentro de distribuição. Então vamos lá, aqui eu fiz a minha marcação aonde eu esperava tanto esse movimento para poder romper esse topo aqui, que era o meu primeiro topo. Depois eu teria também esse outro topo aqui, que também é um topo de liquidez, onde tem muita liquidez aqui, onde o mercado depois ele veio e buscou esse topinho aqui, mas o meu primeiro ponto era aqui, porque era mais próximo da minha abertura de Nova York, tá? Então esse ponto aqui seria um ponto interessante, aonde eu poderia pegar vendas. Depois que eu fiz essa marcação aqui de 1 hora, eu desço o meu tempo gráfico para 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos. Por quê? Porque eu faço marcações em times menores, mas as minhas operações eu faço minhas operações em times maiores e as minhas operações em times menores. Então eu faço operações entre 1 a 5 minutos. Isso vai depender dessa manipulação e como vai ser a força do mercado, beleza? Então vamos lá, eu tinha aqui esse topinho aqui onde eu estava esperando ele ser manipulado dentro do meu horário, dentro de 8 às 10h30 da manhã, para eu poder buscar confirmações, para eu poder fazer vendas. Então vamos ver aqui o que aconteceu, vamos acelerar o gráfico aqui. Então olha só, ele foi gerando mais e mais liquidez, ele foi gerando liquidez tanto em cima quanto embaixo. Então olha só, aqui que você pode ver, ele gerou essa liquidez aqui, depois foi gerando essa liquidez de linha de tendência, mas você vai ver como que o preço, como que o algoritmo, ele trabalha de uma forma interessante. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais rápido para a gente acelerar o vídeo. Então olha só, foi gerando liquidez, olha só que interessante, ó, fazendo mais topos aqui, aonde ele está induzindo todas as pessoas a venderem aqui, mas essa indução é para ele depois romper isso aqui e tirar todo mundo e depois distribuir, tá? Então vamos ver, olha só, gerando liquidez e aqui ele rompeu. Prestem bastante atenção no horário que ele rompeu 8h28 da manhã, horário de Nova York. Então, 29 minutos depois que foi aberta a bolsa de Nova York, ele fez esse rompimento aqui dessa liquidez, desse topo aonde estava mais próximo. Então, ele veio aqui e tomou essa liquidez. Depois dessa tomada de liquidez, eu espero
confirmações para eu poder fazer as minhas vendas. Óbvio que eu não vou falar todas as minhas confirmações aqui para vocês, porque isso eu passo para os meus alunos dentro da minha comunidade, porém eu vou te passar a confirmação que eu peguei especificamente essa entrada, para você ver como que tudo é liquidez dentro desse mercado. Então olha só que interessante. Depois que ele tomou essa liquidez aqui, vamos voltar para um minuto para ficar mais fácil, eu espero uma confirmação. Então, olha só, primeiro ele me deu essa vela aqui, aonde eu não tive tanta confirmação, porém, depois dessa vela ele me deu um engolfo de baixa. Então, olha só, isso aqui é um engolfo, aonde foi a minha confirmação de entrada desse padrão aqui. Para você que não sabe, o engolfo de baixa, ele mostra muita força vendedora. Então, quando você vê aonde você tem um padrão aqui que teve um rompimento e depois desse rompimento ele te mostrou um padrão de engolfo, você pode ter quase certeza que esse mercado ele vai despencar, porque esse padrão de candle ele tem muita força. Também eu poderia ter esperado esse FVG, esse imbalance aqui, então não importaria de nenhuma forma fazer a entrada entre esses dois movimentos. Porém, como eu peguei essa operação depois desse engolfo de baixo aqui, eu vou mostrar para vocês. Aonde que eu coloco o meu stop? Meu stop sempre vai ser em cima desses topos, protegendo o meu topo que foi rompido. Por quê? Porque se o preço quiser subir aqui mais um pouquinho para tomar esse imbalance e depois cair, eu estou protegido. Então sempre a proteção em cima do topo anterior. Lembra que eu disse para vocês? A gente não consegue colocar nossa operação a não ser em cima de um topo ou embaixo de um fundo. Então tudo isso é liquidez. O alvo da minha operação sempre é um alvo de 1 para 2. Por que 1 para 2? Porque quando chega 1 para 2, o movimento ele é muito rápido, então eu já saio do mercado com o meu lucro. Você pode perceber que muita gente coloca operação de 1 para 5, operação de 1 para 7. Esqueçam isso, porque isso é mentira. A médio e longo prazo isso vai ser muito ruim. Então o que você pode fazer? Coloca a sua operação de 1 para 2 e quando ela chegar aqui bater seu take, você tira parciais e depois deixa o preço cair se você quiser. Porque caso se o preço vem, busca aqui e depois volte, você não toma stop, você já sacou aqui todas as suas ganâncias, tá? Você já sacou todos os seus lucros. E depois disso aqui, agora é só esperar o algoritmo fazer todo o movimento. Então preste atenção aqui, 8h31, quando ele teve esse rompimento e me confirmou essa entrada. E olha só a força que esse preço vai cair depois disso. Olha só, foi caindo, foi caindo, foi caindo, voltou um pouquinho para testar essa zona de imbalance, aonde poderia ter feito uma outra entrada, mas isso não vem ao caso agora. E depois, olha só, ele foi e caiu com muita e muita força e me deu o meu take. Então aqui eu tive um alvo de 1 para 2, porém, até onde eu poderia pegar essa operação? Ou poderia colocar essa operação aqui no alvo de 1 para 3, no alvo de 1 para 4, 1 para 5, tranquilamente, porque se eu volto aqui para 1 hora, tudo isso que está aqui abaixo, tudo isso é liquidez. Porém, como eu disse para vocês, não tem tanta necessidade de eu ficar colocando um take muito grande. Por quê? Porque eu não sei se o mercado ele vai fazer todo esse movimento forte de baixa, tá? Eu coloco a minha operação sempre em uma zona de liquidez que eu sei que ele pode vir tomar, aonde está mais próximo do preço. Então, a minha ordem foi um alvo de 1 para 2, porém, eu coloquei esse alvo aqui depois que eu tomei essas parciais, nesse alvo de 1 para 2,74, onde você pode ver que o preço ele veio aqui, tomou essa liquidez dentro do meu horário específico, ó, 8h30 da manhã, quando foi 9h16 ele já me deu essa vitória. Então em menos de 1 hora eu já tive o meu take profit, então onde eu e todos os meus alunos dentro da comunidade tomaram essa operação, apenas com tomada de liquidez, com todo esse padrão. Eu tinha um avanço de preço muito forte, depois eu tive toda essa acumulação de preço, como você pode ver aqui, toda essa acumulação, isso aqui tudo é acumulação, e depois ele veio e tomou esse topo aqui, e depois que ele tomou esse topo, ele me deu confirmações de entrada, e aí eu fiz a minha venda. Até onde? Até o meu outro fundinho, que era um fundinho de liquidez. Então esse padrão ele é muito forte
Como eu disse para vocês, o horário específico de Nova York, entre 8 da manhã às 10h30 da manhã, é um horário onde o algoritmo ele faz essa manipulação e depois ele faz essa distribuição. Horário de Londres, entre 3 da manhã às 5 da manhã, horário de Nova York, aonde esse algoritmo trabalha. Porém, esse último tempo, todo com backtest, eu estou operando muito mais na seção de Nova York, porque é onde está tendo mais movimentações, aonde nesse começo de ano o preço ele está manipulando muito mais, então aonde está todo mundo vendendo ou todo mundo comprando, eu estou fazendo o oposto junto com o algoritmo. Então, se você já gostou dessa aula, essa aula poderia te cobrar muito bem 100, 200, 300 dólares, porque literalmente é uma estratégia que eu uso e é uma estratégia que está colocando muita grana no meu bolso. Porém, aqui nesse canal você vai aprender tudo 100% gratuito. Então, se você já gostou desse vídeo, já deixa o seu like, manda para o seu amigo que não entende sobre liquidez no mercado, que não entende sobre manipulação. Vamos alcançar o máximo de pessoas possível de forma gratuita. Vamos fazer esse canal crescer gigantesco com todo esse conteúdo de valor e fazer você viver literalmente do mercado de Forex e viver das mesas proprietárias. Então, tamo junto, deixa seu like, já se inscreva no canal e até o próximo vídeo.